Minutos para uma vida. A paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Marcos Garcia. Eu vim trazer uma palavra para você que está no livro de Tiago, na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra? Veja bem, quando você diz que tem fé, aqui o Senhor está nos ensinando que fé todo mundo tem. Porque a fé natural é uma coisa que nós nascemos com ela. Porque você pode ver, você tem fé que você está trabalhando. Se você trabalha numa empresa, você vai trabalhar 30 dias e no dia do teu pagamento vai cair o dinheiro. Você tem fé. Você não recebeu, mas você tem fé que vai receber. Essa é uma fé natural. É uma fé que você vai estudar e você vai se formar e você vai ter uma profissão. Isso é uma fé natural, uma fé que você vai acordar amanhã. É uma fé natural. Agora, a fé verdadeira e genuína no Senhor Jesus Cristo, ela nasce dentro de nós. E para ela nascer essa fé em Cristo, você tem que ter o primeiro passo, que é aceitar Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador. Desceu nas águas do batismo, sepultou a velha criatura, aí você fechou a aliança, aí você começa a entender a fé do Senhor Jesus Cristo. Por quê? O primeiro ponto é esse. Muitas pessoas estão dentro da igreja e elas acham que ela aceitou Jesus e está por isso mesmo. Ela aceitei Jesus, estou salvo. Mas ela esquece de uma coisa, que a fé, para você fazer a obra, ela tem que ser transformada pelo Espírito Santo do Senhor. E às vezes você está na igreja, ali determinada igreja ensina que se você não devolver o dízimo, você não vai ser abençoado. Se você não trazer sua oferta, você não vai ser abençoado. Se você não fizer um voto com Deus, você não vai ser abençoado. E aí o que acontece? Em vez de você entregar sua vida para o Senhor e deixar o Espírito Santo transformar a sua vida, você deixa aquela pessoa falar para você. É aí onde você está vendo hoje muitos escândalos. Aí quando você não consegue, né? Você faz o voto e não consegue a bênção, vai falar assim, porque você não teve fé. Não, não é isso. Porque veja bem, para você conseguir o que você quer na sua vida, a primeira coisa você tem que deixar o Espírito Santo transformar o seu eu. Por quê? Porque quando você deixa o Espírito Santo transformar o seu eu, vem a fé verdadeira em Cristo. Não é a fé comprada, não é a fé imposta, é a fé natural, é a fé por amor. Aí o Espírito Santo vai mudar os teus desejos que você quer. Aí você vai ver que você não precisa ter tanta coisas materiais, você não é ligado tão a material. Aí você começa a fazer as obras do Senhor. Porque como ele disse aqui, a fé sem obra é morta. Por quê? Porque a fé em Cristo é a fé com atitude em Cristo. Não é a fé humana, que é a fé que você vê. A fé em Cristo é a fé que você não vê, mas você crê, porque você vai crer na palavra. Por exemplo, você está doente, aí você procurou a medicina, o médico falou que você não tem mais cura. Amém, é a opinião dele. Mas quando você tem a fé na palavra, aí que vem a fé de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas dores e enfermidade. O seu castigo nos trouxe a paz e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí você vai acreditar na palavra. Aí a fé que Tiago está falando, a fé da obra, a fé da transformação. Está dando para entender? Essa é a fé que você tem que ter. Se você aceita Jesus, você quer ter uma vida com Cristo, você tem que usar a fé de Cristo. E a fé de Cristo não é comprando, não é com o seu voto, não é com o seu dízimo, não é com a sua fidelidade, não é nada disso. A fé de Cristo é quando você deixa o Espírito Santo transformar o seu eu. E aí você vai viver a palavra, você vai viver a fé da palavra. Por exemplo, você está buscando uma vida financeira abençoada. Um dos pontos primordial é esse. A prosperidade do Senhor enriquece sem acrescentar dor.
Ou seja, você vai ter as bênçãos financeiras, mas um passo de cada vez. Para quê? Para que a porta que Deus abre não venha a ser fechada. Não é com sacrifício, não é com luta, não. É buscando no Senhor, esperando com paciência, buscando cada estratégia e cada ponto que Ele vai te abrindo, você vai fazendo. Aí quando você mesmo percebeu, quanto menos você perceber, aí você vai ver que você tem uma estrutura sólida financeira. Aí você tem a prosperidade que o Senhor disse que Ele nos daria vida com abundância. Não é financeiro, não, é num todo. É você ter uma vida abundante, sim, financeira, ter uma vida familiar abençoada, ter uma saúde abençoada, ter amizade abençoada e ter o amor ao próximo, ter as obras do Senhor. Porque como ele está dizendo, mostra a tua fé sem obra, que é a fé do mundo, mas mostra a fé em Jesus Cristo com obra, você vai ver que é diferente. É isso que o Senhor quer nos ensinar, é isso que o Senhor está falando contigo. Então haja a tua fé, em primeiro lugar, no Senhor. Aí você vai ver a paz reinar dentro de você. Porque não adianta você conquistar sem paz. E não é com imposição. Não é porque você deixou de trazer seu voto, não é porque você não está dando seu dízimo que você não vai ser abençoado, não. Porque a palavra diz que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Então aqui já mata tudo isso. É a fé na palavra. É essa fé que você tem que viver. Se você aceitou Jesus Cristo na sua vida, é essa fé que você tem que viver. Não a fé do mundo, não a fé com imposição, mas a fé na palavra. Amém? Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.